Bom, meus irmãos, nós estamos numa série de mensagens sobre os encontros com Jesus. Hoje é o sexto encontro que nós temos e nós vamos falar, irmãos, de uma das grandes e profundas narrativas de um encontro transformador que nos ensina grandes lições e nos mostra o real valor do que o encontro com o Senhor Jesus ele pode proporcionar na nossa vida. E a vida do ser humano, portanto, irmãos, é uma busca constante por esperança. Nós vivemos em torno disso, as pessoas vivem sempre em constante busca por esperança. E nós podemos ver que com isso acalentamos o coração, ou as pessoas acalentam o seu coração na esperança de uma vida familiar, de um casamento abençoado, de que seja tudo maravilhoso. Ao chegar os filhos, nós vivenciamos sempre aquela expectativa de que eles serão homens e mulheres de bem, que vão estudar, que vão serem bem-sucedidos e que serão tementes a Deus, assim como nós ensinamos a eles. Quando então começamos, irmãos, com os estudos da vida e com o profissionalismo e a busca pelo trabalho, nós imaginamos sempre termos bom êxito. Sempre a nossa esperança é que nós vamos ser bem-sucedidos, que vamos alcançar os nossos objetivos terrenos, que é algo muito legítimo, e nada vai faltar, e vai ser maravilhoso. Mas também, irmãos, no dia em que iniciamos a nossa caminhada cristã, nossa espiritualidade, pensamos também que seremos muito abençoados em caminhar com Cristo. Bem verdade, apesar de que a nossa caminhada aqui é uma caminhada ainda cheia de coisas difíceis, circunstâncias que nos tira daquele alvo e nos coloca em condições muitas vezes de insegurança. Mas observe, irmãos, que ao passar do tempo, ao fazermos uma retrospectiva depois de alguns anos, de algum tempo, podemos olhar para trás e ver que o aspecto familiar que nós idealizamos, que nós colocamos tantas esperanças e asseguramos no nosso próprio coração tal firmeza, também a vida profissional e a vida espiritual que nós vivenciamos. Somos surpreendidos, irmãos, com tantas lutas e tantas coisas que de forma categórica afeta a nossa forma de enxergar a vida, nos trazendo maturidade, colocando os nossos pés no chão e não por algo imaginário, mas por algo mais consistente. E isso traz para nós uma avaliação de que aquela esperança primeira que nós tínhamos, ela ficou um pouco diferente daquilo que nós planejamos. Mas assim, queridos, podemos definir a esperança como a expectativa de que algo bom sempre vai acontecer. Quem tem esperança sempre tem esperança para algo bom, algo melhor. Ainda que as circunstâncias elas digam totalmente ao contrário, ela aponta para um futuro feliz, um futuro abençoado, maravilhoso. Talvez a nossa vida terrena tenha sido difícil, de fato, há problemas e esse ideal de uma esperança e bem pensada e sonhada, às vezes fica aquém do nosso objetivo, da nossa vontade. A esperança, irmãos, portanto, dizem que é a última que morre. Esta frase, ela é bastante utilizada no jargão filosófico cultural, que não reflete a verdade, a menos que a esperança que se trate nesta frase seja uma esperança nas coisas falíveis, aquilo que é tangível, que se acaba. Aí, de fato, a esperança é a última que morre. A todos os que estão, irmãos, desesperançados no nosso tempo, e aqui, por ocasião da oportunidade, Deus tem a mensagem de esperança. E nós podemos ver isso em Salmo 9 e o verso 18, quando diz, Davi dizendo, pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não há de se frustrar perpetuamente. Observe ainda que Jeremias, no capítulo 17, o verso 7, fala também que ele diz que a verdadeira esperança, o profeta Jeremias expressa da seguinte forma neste verso: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Assim sendo, irmãos, vivemos em um tempo em que as pessoas elas vivem sem esperança. Já lutaram, já idealizaram, já falharam, as coisas deram errado, recomeçam e as pessoas vivem de fato
desacreditados na verdadeira esperança. As pessoas vivem assim, e essas pessoas olham para si e para o mundo ao seu redor e concluem que não há aqui nada que as satisfaçam plenamente. Jim Carrey, ele comentando algo sobre esse assunto, sobre as riquezas terrenas e aquilo que pode gerar esperança no coração humano, aos olhos humanos ele diz: gostaria que todos pudessem ficar ricos e famosos e ter tudo o que sempre sonhavam, para que soubessem que esta não é a resposta para a esperança do coração do homem. Assim, meus irmãos, não diferente dos nossos dramas de desesperança atual, nos tempos de Jesus haviam pessoas também sem esperança. Por esta razão, eu quero refletir nesta noite com vocês num texto que está em Lucas capítulo 24 e os versos 13 até o verso 32. Mesmo sentados como vocês estão, nós vamos fazer esta leitura. Lucas 24, versos do 13 ao 32. A minha versão é NAA, mas os irmãos acompanham. Livro de Lucas, capítulo 24, versos do 13 ao 32. A palavra de Deus diz assim: naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleopas respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele perguntou: do que se trata? Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isto, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou. Depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Vamos ler até aqui, e eu convido você a baixar sua cabeça e fazer uma oração juntamente comigo. Pai Santo, Eterno Deus,
Bendito seja o teu nome para sempre, Pai. Quero, ó Deus, me dirigir a Ti em oração e pedir, Senhor, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, tome cativa as nossas mentes e os nossos corações nesta noite para a clara compreensão da Tua palavra. Nos leva, ó Deus, ao trono da graça. Que o Senhor Deus nos alimente pela Tua palavra, Senhor. Que corações desesperançados nesta noite possam ser, ó Deus, aquecidos, alcançados e visitados pela Tua doce presença. E que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude. Abençoa-nos, ó Deus, nesta ministração. Que o Senhor vá adiante, ó Deus, e que, ó Pai, possamos ser assim alcançados pela Tua palavra. Assim nós Te oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a partir do século IV, os lugares cristãos que foram então localizados por uma mulher chamada Helena, mãe então do imperador Constantino, começou então a marcar os lugares por onde Jesus havia passado e lá colocou residências, instaurou residências com base em informações geográficas, topográficas e também pela tradição oral de tudo aquilo que acontecia. Então, dentre tantos os lugares foi encontrado a vila ou o vilarejo chamado Emaús, um lugar, como a palavra de Deus nos informou, que fica a 10 quilômetros de Jerusalém. E este, de fato, irmãos, é um local que ficava bem próximo ali, apesar de que uma caminhada de 10 quilômetros demorou um pouco, né? Mas as pessoas eram acostumadas a esse tipo de caminhada. E ali, irmãos, foi de fato um palco de um encontro extraordinário de Jesus com aqueles dois discípulos que nós só temos o nome de um deles. Assim, meus irmãos, observe que Emaús era distinto daqueles discípulos que iam pelo caminho, logo após o final, então, do dia. O dia era o dia de domingo. Observe que quando nós começamos a ler o texto sagrado, que naquele mesmo dia, no verso 13, qual dia era esse? No verso 1 do mesmo capítulo você vai encontrar, mas no primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana é o domingo. É o domingo que tem uma importância extraordinária para nós cristãos. Quando no domingo nós recordamos o momento em que o Senhor, ou o dia em que o Senhor foi ressuscitado. O domingo para nós tem um valor imensurável, um valor extraordinário. Embora muitos outros, pelas suas teologias liberais e etc., e tantos outros pensamentos filosóficos distorcidos da palavra, tentam minimizar ou equalizar o domingo como qualquer um outro dia. Mas o domingo, biblicamente falando, irmãos, é um domingo que nós precisamos nos voltar para o Senhor. É um dia de adoração a Ele. Não é um dia para adoração do nosso ego, nem para nós mesmos. E eu gostaria de fazer este parêntese, para que nós possamos fomentar isto cada vez mais e ver a importância de um dia tão marcante na vida do povo de Deus. Porque nós vamos encontrar significado neste dia, de ser o dia que marcou a nossa redenção. O dia em que o Senhor Jesus, Ele venceu a morte em nosso lugar. Assim sendo, irmãos, naquela tarde de domingo, aqueles homens iam então pelo caminho de Jerusalém para Emaús, e de fato nós podemos constatar na leitura bíblica que fizemos, eles estavam com seus corações frustrados, corações angustiados, se sentindo então abandonados como órfãos, que perderam todo o sentido de suas existências, como se fossem então ludibriados porque eles empenharam todas as suas expectativas na pessoa de Jesus Cristo, aquele que andava com eles, aquele que realizava milagres, que apresentava sinais, que ensinava, que discipulava, o Senhor, o Filho de Deus. Eles criaram toda uma expectativa e juntamente, irmãos, com tantos outros seguidores, nutriam uma esperança nele sendo o Messias, o Emanuel, o Deus conosco. Estaria então agora implantando o seu reino, uma nova ordem, onde todas as coisas seriam agora estabelecidas, como Israel sendo a nação central do mundo, onde ia vencer os inimigos, e agora com o Messias agora entre eles, o Filho de Deus, poderoso nas suas obras, haveria agora de redimir Israel e ser agora uma potência mundial. Meus irmãos, as expectativas daqueles dois homens que andavam pelo caminho, e também de tantos outros que seguiam a Jesus neste pensamento, nunca foram as expectativas de Jesus. As expectativas de Jesus eram muito diferentes.
muito pelo contrário do que aqueles homens esperavam de Jesus Cristo. Os profetas, irmãos, falaram por inúmeras vezes que o Filho do Homem, quando chegasse em Jerusalém, ele seria preso. Isso já tinha sido anunciado no Antigo Testamento. Ele seria preso, ele seria espancado, humilhado, julgado, condenado, morto. Mas os homens que ali viviam com Jesus, eles parece que não compreendiam e se esqueciam daquilo que os profetas já tinham anunciado acerca de Jesus. Mas também os profetas dizem que o Senhor ao terceiro dia ressuscitaria. E a verdade, irmãos, era que a mente daqueles homens estavam fechadas para esta realidade. Eles conheciam as Escrituras, mas eles se comportavam de forma diferente, colocando expectativas em uma coisa que não era a expectativa de Jesus. Não estava no plano. E meus irmãos, o que era que aqueles homens queriam? O que era que aqueles homens esperavam? O que é que ardia no coração daqueles homens em toda a trajetória de acompanhar a Jesus? Era uma utopia. Eram harmonias profundas, onde a felicidade alcançaria o coração deles na realização de sonhos aqui. Será que estas mesmas expectativas não é o que norteia o nosso coração muitas vezes? Aqueles homens andavam com Jesus, irmãos, nesta expectativa terrena. Observe que, não diferente do nosso tempo hoje, quantos estão nas igrejas com expectativas terrenas, querendo buscar sucesso aqui, porque em Jesus agora eu não vou sofrer mais, porque Jesus agora vai me dar uma casa, Jesus vai me dar um carro, e Jesus vai me dar uma loja, Jesus vai me dar uma fortuna, eu vou ter uma fazenda, um sítio, um lugar de gozo, eu quero Jesus, porque Jesus vai me dar presentes. É a mesma coisa, expectativas erradas, esperança em coisas falíveis, terrenas que se acabam. Era a mesma expectativa daqueles discípulos que andavam pelo caminho frustrados, porque cadê o nosso Jesus? Acabou tudo. E meus irmãos, Jesus estava numa dimensão muito maior, com significados muito mais extraordinários do que coisas, do que governo. Que o que eles queriam era um governo poderoso para dizer: agora Jerusalém agora vai ser o centro das atenções mundiais. Vamos agora acabar com os nossos inimigos, acabar com tudo, e Jerusalém vai ser a potência, vamos agora à forra. As expectativas de Jesus não eram essas. E a nossa esperança, irmãos, precisa hoje ser alinhada ao que de fato precisa ser alvo da nossa esperança. Não são coisas, não são pessoas, mas é o Senhor Jesus. Ele é a nossa esperança. A nossa esperança precisa estar focada em uma coisa eterna e não uma coisa presente, tangível, que a ferrugem a traça e as coisas se destroem, se acabam. Observe, irmãos, eles iam pelo caminho lamentando, justamente pelas suas frustrações, não levando em consideração tudo aquilo que os profetas falaram. Então, irmãos, quando a nossa fé ela não está na esperança em Cristo e está em outras coisas, a fé naufraga. Era o sentimento que esses homens viviam. Eles tinham exatamente isto. Era o que eles estavam vivendo naquele momento de caminhada de 10 quilômetros conversando. Mas, irmãos, não somente eles, mas muitos outros viviam então nessa desesperança. Observe que a diáspora é um ponto verdadeiro e real, onde pela perseguição aos cristãos muitos se espalharam para não morrer. Observe, irmãos, que muitos negaram a Jesus com medo de morrerem. Outros, eles silenciaram para não serem identificados como seguidores de Cristo. E quantos outros decepcionados, porque nada aconteceu. Cleopas e seu companheiro estavam pelo caminho de Emaús, irmãos, tristes porque Jesus havia morrido, e pensavam que tudo estava acabado. Era uma dor enorme no coração daqueles homens. Havia, irmãos, uma incompreensão por ter deixado tudo de lado
pararam suas vidas para seguir a Jesus. Eles eram profissionais, tinham tudo, obedecendo a um chamamento do próprio Cristo. Eles agora estavam mergulhados em sombras de expectativas frustradas. Mas, queridos, Lucas registra este importante episódio desses discípulos indo para Emaús, que caminhavam desassistidos de uma esperança em seus corações, mergulhados de fato em tanta tristeza. E eu quero, irmãos, convidar você para comigo nesta noite, que é assim como os discípulos no caminho de Emaús, na realidade e com frequência não diferente da deles, a nossa alma muitas vezes se atrasa em relação aos atos e ações de Deus na história. E eu convido você a olhar o verso 21 que nós lemos. O verso 21 diz assim: nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que tais coisas aconteceram. Era isso que estava no coração deles. Ou seja, as expectativas daqueles discípulos, irmãos, nos traz de forma muito clara a real expectativa deles. Que com a chegada de Jesus, o Filho de Deus, o Messias, poderoso em maravilhas e milagres, seria o governador deles, o líder. E esta expectativa, irmãos, nós podemos ver em Atos capítulo 1, verso 6, quando Jesus estava para subir aos céus, discípulos outros estavam próximos de Jesus e disse: Senhor, é este o tempo agora que o Senhor há de redimir Israel? As pessoas ainda insistiam nisso, não era só um pensamento deles, mas era um pensamento de muitas pessoas. Assim, meus irmãos, o fato é que eles não deram, aqueles homens, os discípulos, eles não deram, irmãos, aos seus próprios corações a chance de perceber os novos atos de Deus que provassem o contrário, que em vez de um engano, nada mais era do que um plano divino estabelecido, que estava em curso, de forma perfeita, que os levaria para uma condição e uma dimensão muito maior do que a existente naquele tempo, muito mais fantástico, irmãos, do que Jesus ser o governador e ser o poderoso de Jerusalém. Foi o Senhor, com a sua morte e ressurreição, abrir as portas da Jerusalém celestial, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Assim sendo, irmãos, observe que diante de tudo isto que nós falamos até aqui, olhando para este plano divino, o que é que nós hoje aqui como cristãos sentados nessas cadeiras ou nos assistindo pela internet, podemos responder para o nosso coração? Quais são as nossas expectativas frente a Cristo, o qual nós dizemos que servimos a Ele e fomos por Ele alcançados em graça? Quais são as nossas expectativas, irmãos? Será que nós conseguimos enxergar os atos de Deus em nossas vidas ao ponto em que nós vivemos e andamos e caminhamos com o Senhor Jesus? Será que nós temos clara convicção disso? Ou nós estamos, irmãos, atrasados de alma, presos a tantas coisas passadas e não conseguimos olhar para o que o Senhor está fazendo diante mesmo das circunstâncias, sejam elas boas ou difíceis? Qual é a nossa expectativa? Será que de fato o Senhor nos encontrou? Será que nós estamos caminhando uma caminhada de fato com a presença dEle, percebendo o que Ele está fazendo e não preso a tantas coisas que nós fazemos questão de trazer do passado, como por exemplo convicções equivocadas acerca de quem é Jesus? Meus irmãos, Deus em Cristo é um Deus presente no meio do seu povo. Versos 15 e 16, o texto diz de forma muito clara: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer.
Meus irmãos, observe, queridos, que passagem extraordinária, que detalhe tão incrível, como é que eles eram seguidores de Jesus, e eles estão caminhando, discutindo, o coração deles estão presos a tanta angústia, tanto sofrimento, porque Jesus não chegou depois da ressurreição, nada aconteceu, e Jesus agora aparece no caminho e começa a caminhar com eles, e não era de noite, tudo escuro, porque diz que era tarde, o dia estava chegando ao fim, quando eles estavam chegando na aldeia, eles viam Jesus, estavam com Jesus conversando, estavam dialogando, e o Senhor Jesus ali perto deles, os olhos dos discípulos, irmãos, estavam impedidos, em outras palavras, estavam embotados, impedidos de conhecer, e nós podemos entender que duas razões se estabelecem. Primeiro, que a mente deles não estavam preparados para reconhecer Jesus, os seus corações estavam presos à sexta-feira da paixão, à sexta-feira da morte, da crucificação. A imagem que aqueles discípulos tinham de Jesus era de um homem todo ensanguentado, todo machucado, todo ferido, humilhado, cuspido, um homem sem nada que pudesse agradar visivelmente, um homem arrasado, humanamente falando, pendurado na pior morte daquela época, a morte de cruz, condenado, mesmo que injustamente, estava ali. Esta era a imagem que aqueles homens tinham de Jesus, e agora chega Jesus, perfeito, com seu corpo glorificado, não refletia mais aquela contingencialidade da vida natural, normal, mas agora aparecia Jesus ressurreto, limpo, perfeito, caminhando com eles, agora em seu estado de glorificação. Jesus estava, irmãos, glorificado, andando com eles, caminhando com eles, e eles não conseguiam enxergar, não conseguiam perceber, irmãos, a presença do Senhor perto deles. E qual seria então o nosso questionamento neste ponto? Será que nós temos, irmãos, percebido Cristo conosco? Será que nós podemos identificar no dia a dia da nossa caminhada, no dia a dia da família, de casa, do trabalho, a presença de Jesus conosco? Temos percebido isso? Ou para nós é algo como eles, presos em nossa desesperança de tantas questões, que nos tira de um foco muito maior, de algo extraordinário? Será que o nosso barco não está Jesus nele? Será que Jesus ele se ausentou e deixou-nos? Ou de fato Jesus é este que, assim como com os discípulos, adentrou no caminho e faz parte no cumprimento daquilo que Jesus disse: e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos? Temos percebido isso, irmãos? Observe que Jesus entra no assunto quando então ele faz perguntas para aqueles homens. No verso 17 até o verso 19, leia comigo aí na sua Bíblia. O verso 17 diz: então ele, Jesus, lhes perguntou: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos, porém, chamando Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou: do que se trata? Eles explicaram. Observe, aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Observe, meus irmãos, Jesus então entra na conversa daqueles homens. Jesus, irmãos, é soberano, é bem verdade, ele sabia todas as coisas, ele sabia o que eles estavam conversando, mas mesmo assim, ele pergunta a eles, para que eles respondam, e eles, de forma irritada, nós podemos entender que eles param e expressam toda a sua lamúria, todas as suas queixas, e diz: tu és o único que estando em Jerusalém não sabe. E Jesus diz: de que se trata? Jesus, irmãos, dá uma que não está entendendo, não sabe, para poder extrair do coração daqueles homens o que era que eles estavam dizendo. O
que é que se expressa daqueles homens? Fale, queixe-se, diga aí. Estou aqui para ouvir o que você quer dizer. Fale. Você está reclamando de quê? Qual é a sua insatisfação com Cristo? Fala, expressa aí, bota para fora. Eu quero ouvir, eu quero escutar o que é que você tem a dizer. E aí, queridos, aqueles homens começam então a falar e começam então a colocar para fora aquilo que está no coração deles. E isto, irmãos, nos leva a uma reflexão. O que é que nós temos a dizer ao Senhor Jesus hoje? O quê? O que é que nós teríamos a dizer a Cristo hoje? Nós teríamos o que a falar para Ele? Se Ele chegasse aqui conosco, na caminhada, na nossa trajetória, chegasse aqui hoje e perguntasse a você, o que é que você tem a me dizer? O que é que nós iríamos dizer a Ele? Ele ia olhar para cada um de nós, Ele iria olhar para cada um de nós, ia ficar olhando o nosso coração, quem sabe ia até sondar, né, a nossa adoração, que nós dizemos oferecer a Ele num dia como hoje, que cantamos, que adoramos, que dizemos que Ele é maravilhoso, é o nosso Deus. Ele estaria na caminhada, ouvindo então a cada um de nós. Observe, irmãos, que o que nos preocupa, o que nos aflige, à medida em que trilhamos a nossa caminhada, são expectativas em quê? Em que Jesus estava com eles no caminho. Esse encontro, ele começou ali no caminho, na caminhada, e termina lá na cabanazinha, na casa, lá na vila de Emaús. Mas na caminhada até chegar lá, as conversas como seriam, como foram, na verdade. E aí, meus irmãos, quando aqueles homens colocam tudo para fora, vem agora o carão de Jesus, uma repreensão, para que eles possam estar atentos ao que a palavra de Deus, ao que os profetas disseram, pudessem ser levados em consideração. E o Senhor Jesus chama logo eles no verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos. Insensatos, irmãos, é insensíveis. Como vocês são insensatos, não pensam e demoram para crer em tudo aquilo que os profetas disseram. Observe, irmãos, eles são insensatos, demoram para crer, são atrasados de fé, de crença, para crer em tudo que estava já escrito pelos profetas lá atrás. Jesus então dá esta repreensão, irmãos, e apresenta para ele duas condições: um mundo emocional que invadia o coração daqueles homens e uma história real que estava sendo desenvolvida e escrita pelo próprio Deus. Eles estavam, irmãos, presos na sexta-feira da crucificação. Jesus estava ali no domingo, Jesus ressuscitado junto com eles, e eles não conseguiam ver. A pergunta é: o nosso coração está preso à sexta-feira? Ou nós estamos esquecidos de que hoje é o domingo? Ou seja, estamos presos às coisas passadas e deixando de ver aquilo que o Senhor está fazendo hoje. Meus irmãos, o Senhor é quem comanda a história. O Senhor nosso Deus, que guia a cada um de nós como povo dele, realiza atos novos constantemente em nossa vida, de crescimento, de maturidade, de deixar de ser infantes na fé, para sermos já maduros na fé, para nos fazer fortalecidos, para poder fazer contornos em nossa trajetória e consertar coisas que ficaram sim, e conserta-se e segue adiante vendo aquilo que está diante de nós. Muitas vezes coisas que nós não conhecemos e não entendemos, e não vamos entender nunca. Quem sabe na glória a gente possa ter uma resposta.
Mas a gente parece que se prende a essas coisas. E a gente não desperta para aquilo que Deus está fazendo adiante. Meus irmãos, durante a nossa trajetória de casados, 26 anos de casado que nós temos, muitas circunstâncias já vivenciamos, muitas experiências, coisas que nós nunca tivemos uma resposta, e coisas não muito boas de viver, mas nós pudemos, irmãos, encontrar o Jesus no caminho, e que nos fez crescer, nos fez amadurecer. E eu olho para essa história como uma história nossa, porque alguns irmãos aqui sabem, mas creio que muitos outros não sabem. Mas teve um dia que eu saí da minha casa para comprar um caixão para enterrar uma filha minha, quando estava prestes a nascer. Faltavam poucos dias, tudo perfeito, tudo certinho, tudo arrumado, e ela se foi. E a mãe ficou agora impossibilitada de ter mais filhos. Ela não poderia mais engravidar. O coração não suportaria e ela morreria antes do outro bebê nascer. Então, irmãos, foi um momento muito difícil. Foram coisas que aconteceram na nossa vida que nos fez, acrescentou-nos muito em perceber o agir de Deus, porém sem muitas respostas claras. E isso foi muito, muito duro para nós enfrentarmos isso. E ela sofreu bastante, assim como nós lá em casa, eu também. E a minha tristeza era porque ela não ia poder ter mais filhos. E agora, como ficaria? Tínhamos só o mais velho, que tocou guitarra hoje aqui. E a médica disse: sossegue com esse, você já é mãe, e fique tranquila, vai viver sua vida. E meus irmãos, 3 meses sofrendo muito, em um culto, que eu não era pastor, eu não era seminarista, eu não era nada, eu era talvez acho que eu era diácono da igreja na época. E nós fomos para um culto, sem avisar nada a ninguém, sem nada. E aí, ao chegar lá, eu me sentei lá atrás, no final do culto, porque o pastor, amigo meu, tinha trocado o horário do culto, eu não sabia. Chegamos, ficamos lá atrás. E eu sentei com ela, 3 meses sem ir à igreja. E ela: eu quero ir no culto, então vamos. Fomos para uma outra igreja que não era nossa. E ao chegarmos lá, irmãos, um irmão levantou-se assim da frente, bem velhinho, foi se arrastando. Eu vi que ele vinha andando com muita dificuldade. Chegou até nós, pediu um pedaço de papel, eu dei para ele, ele rasgou no meio, botou um versículo num papel e outro no outro. Um texto bíblico. Não foi o eis que te digo. Não, foi a palavra. E disse: esse aqui é do senhor, esse aqui é da senhora. Pronto. Fiquei sem entender nada, terminou o culto, já estava no finzinho já, e fomos para casa. Em casa fomos ler os textos. E o Senhor, Ele nos alcançou com aquelas 2 passagens bíblicas. A minha preocupação maior era a saúde dela. E o texto dizia claramente: permaneça na sua posição e verás o livramento que o Senhor Deus te dará. Era para mim, esse texto aí. E eu digo: agora leia o seu. E aí o irmão lá colocou um texto bíblico, eu nem lembro agora qual foi, mas ele disse assim, é o verso 2 e o 4, o 3 pula. Foi muito específico. E o texto dizia, de forma resumida para ela: bendito será o fruto do teu ventre. Meus irmãos, aquilo para nós foi algo assim novo. Foi como um momento de encontro com Cristo no nosso caminho, mostrando para nós que atos novos o Senhor estava fazendo e que a gente deveria sair da sexta-feira. A gente deveria abandonar a sexta-feira que a gente tinha vivido, da dor, da tristeza, da angústia. E o Senhor estava nos colocando no domingo, estava nos colocando em uma outra dimensão agora, com novos atos do Senhor. Por quê? Porque dias depois ela foi fazer exames do coração
E os médicos não encontraram problema nenhum no coração dela. E a médica disse: eu quero repetir o exame. Repetimos o exame naquele mesmo dia, pegamos tudo, levamos para ela um monte de exame. Ela disse, e ela levantava a mão e dizia: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está livre para engravidar de novo. E aí, meus irmãos, com pouco tempo, a gente fez toda a preparação e veio Mateus. Está ali crescendo. E para nós, irmãos, quando eu começo a olhar para essa história de Emaús, que tem um significado para mim extraordinário, e quando a gente olha para a nossa história, a gente vê que Deus é um Deus que nos coloca em condições difíceis muitas vezes, para propósitos que nós não conhecemos muitas vezes, mas que Ele escreve novos atos na nossa vida e que nos coloca adiante de uma condição diferente daquela que nós vivemos anteriormente. Assim, meus irmãos, nós podemos olhar que nesta narrativa de Emaús, a gente vê aqui de forma muito contundente um Deus que, naquele encontro, Ele começa então agora a saculejar o coração daqueles homens, trazendo eles de um mundo emocional, daquela visão triste da crucificação, da sexta-feira, para agora um domingo, sendo Ele agora o próprio que estava ali com eles. Não diferente, irmãos, dos discípulos de Jesus, em função desta mesma condição de coração, assim somos nós. Deus às vezes, irmãos, nos aparece e a gente não percebe que é Ele que está agindo, é Ele que está fazendo, embora os nossos olhos entendam que não era para ser assim, e Deus está fazendo tudo perfeito no tempo dEle. Observe, irmãos, que Ele está ensinando aqueles homens com a história, com aquilo que aquela narrativa apresenta-nos, assim como nós também, muitas vezes Ele está nos ensinando e nós somos mal criados, porque às vezes o pregador vem aqui para pregar a palavra, para mostrar aquilo que a Escritura está dizendo, e nós, no nosso coração endurecido, preferimos fechar o nosso coração, endurecer para as verdades bíblicas. E o Senhor está querendo trazer vida ao coração, querendo trazer paz, querendo trazer transformação, modificação, quebrantamento de coração. E quantos recusam a palavra que está sendo pregada do Deus que está falando? Muitas vezes, irmãos, Ele nos traz a realidade e achamos que Ele é que está errado e nós é que estamos certos, e vamos agir da nossa própria forma, com o nosso próprio braço. Quantas vezes, irmãos, Ele nos mostra a saída do poço, Ele nos mostra, e nós fazemos questão de sermos solidários ao nosso estado de miséria e não queremos sair do lugar. Somos fiéis às nossas condições terríveis, de lamúria, de reclamação, e de pouco de adoração, e de ver o que Deus está fazendo, até que Cristo, irmãos, ressurreto, caminhando com eles, passa a ensiná-los, dá uma aula, faz uma pregação em 2 versos, 26 e 27, quando diz de forma clara: não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Meus irmãos, Jesus revelou-se para eles, trazendo a luz da Escritura para aqueles 2 homens. E isto, irmãos, nos traz um entendimento claro, que quando reconhecemos em nosso caminho que Jesus está vivo e que está presente, não há espaço algum, irmãos, para uma preocupação exagerada, para tristeza exacerbada, para desesperança, para lamúria, para incredulidade, porque quando eu reclamo de Deus, eu estou descrendo do poder e da ação de Deus, e aí eu peco. E quando nós vivemos embrenhados nisso, meus irmãos, não convinha então, irmãos, que Cristo haveria de padecer. Cristo morreu, irmãos, mas Ele triunfou através dos seus sofrimentos, venceu a morte. Isso foi dito e predito pelos profetas. Quantas pessoas, irmãos, e quantas vezes nós encontramos pessoas que sofrem da síndrome de Emaús,
E o que é isso? São pessoas que mantêm lealdade para com as tragédias do passado. São gente que estão amarrados e presos às tragédias que aconteceram lá atrás. E o Senhor dizendo: venha para cá, olhe para o horizonte à sua frente. São pessoas, irmãos, que se sentem enganados por Deus, desesperançados por Deus, vivenciando as suas perdas, dando ao passado uma importância de vestes de luto, mas se recusam a tirar as suas vestes de luto daquilo que aconteceu lá atrás. Meus irmãos, o Senhor nos apresenta um horizonte diante de nós, de vida nova, de paz, de desprendimento de tantos penduricalhos que o pecado tentam nos acometer. Aqueles discípulos, irmãos, não conseguiam ver quando Jesus pergunta: eu não estou sabendo, me explica. E eles contam de fato a história da sexta-feira. Mas foi nos versos 30 e 31 que aconteceu o verdadeiro encontro transformador de Jesus. Quando aqueles homens, no verso 30, eles se achegam ao Senhor em fala e diz que aconteceu que, chegando à mesa, convidam Jesus para ficar, porque o dia já está encerrando. Eles eram pessoas hospitaleiras: fica conosco. E aconteceu que, quando estavam à mesa, Jesus então pega o pão. Olha que imagem extraordinária. Quando Jesus pega o pão, abençoou, depois partiu o pão e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. Meus irmãos, apesar daqueles homens estarem com Jesus durante todo o percurso de caminhada até a aldeia de Emaús, conversando com ele, expressando suas queixas, suas tristezas, suas decepções, foi ao partir do pão que os olhos deles se abriram e reconheceram que Jesus havia ressuscitado de fato, de verdade. Assim, meus irmãos, Jesus não ficou, mas desapareceu da frente deles. E aquele foi o encontro transformador, onde coisas aconteceram com aqueles dois discípulos. Imediatamente, irmãos, a esperança voltou para o coração daqueles homens, quando eles perceberam que Jesus estava com eles. E não houve milagre, não houve nada, não houve algo extraordinário, um trovão. Não. Apenas eles viram Jesus. Eles identificaram que Jesus estava ali. Era Jesus que estava diante deles durante todo o percurso. E, meus irmãos, a presença do Senhor Jesus ali foi algo extraordinário ao perceber que estava com eles. Jesus então sumiu da frente deles. E aquele encontro então proporcionou esperança aos corações. Descobriram então que eles que estavam enganados e atrasados, que de fato novos atos o nosso Deus havia feito na pessoa de Jesus em haver ressuscitado. A alegria e o entusiasmo então, irmãos, ressurgiu dentro do coração daqueles homens. Houve agora alegria, empolgação, de tal forma que eles retornam para Jerusalém para estar com os outros e dar notícia: olha, Jesus, ele esteve conosco. Aqueles homens, irmãos, agora encontraram um raiar de luz em seus corações. Eles agora viram que o que aconteceu na vista deles, dentro da casa deles lá, foi algo que nós poderíamos adjetivar como um presente de Jesus para eles. Imagine o que é eles entrar na casa e ver que Jesus lá da cruz, que ressuscitou, que agora eles estão diante dele, na casa deles. Meus irmãos, não poderia, irmãos, serem outros efeitos este encontro causado no coração de Cleopas e o seu companheiro.
Porque quando Jesus ele chega, irmãos, é maravilhoso. Jesus é o que transforma corações tristes em corações alegres. É aquele que transforma um coração morto em um coração vivo. É Ele que faz novas todas as coisas. É a presença dEle que está hoje aqui neste lugar. E certamente Ele marcou um encontro com alguém aqui. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Embora que os efeitos deste encontro marcado hoje aqui não sejam para hoje, sejam para outros dias. O Senhor é soberano em seus encontros. E meus irmãos, olhem, em outras palavras, quando os olhos daqueles homens se abriram e viram mesmo que era Jesus, que era de fato, irmãos, é a mesma coisa, queridos, que o Senhor estivesse trazendo as novas notícias para eles. E que novas notícias nós podemos entender com aquela aparição de Cristo na frente daqueles homens? Era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu ressuscitei. Olha, a tumba, ela se abriu de dentro para fora. E eu estou aqui. Eu estou vivo. Esta, irmãos, é a grande notícia. Eu ressuscitei e venci a morte para resgatar a vida do povo de Deus, a vida daqueles homens, as nossas vidas. Observe, irmãos, Jesus ressuscitou, queridos, com significados extraordinários que nos alcançam até hoje. Jesus morreu e ressuscitou, irmãos, para pagar pelos nossos pecados e nos garantir acesso à vida eterna, que só por Ele é possível, pois Ele mesmo diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Por isso, irmãos, nós podemos observar que os resultados desta ressurreição, irmãos, é algo esplendoroso. Nós temos, irmãos, por conta desta ressurreição, nós cremos em uma fé baseada em um fundamento sólido. O Senhor Jesus garantiu que nem as portas do inferno prevaleceriam contra a sua igreja. E fazemos parte desta igreja, que haverá de subir naquele último dia, de estar eternamente com Ele, onde a grande esperança haverá de se completar na pessoa da vinda de Cristo. E tudo vai ficar, irmãos, imagina só, os certificados, as pós-graduações, os doutorados, os tribunais, o dinheiro no banco que a gente tem, né? Os trocadinhos que tem lá, carro, casa, empresa, tudo vai ficar, não vai valer nada, porque o que nos aguarda é superior, infinitamente maior do que qualquer uma outra coisa, e esta é a nossa esperança. E meus irmãos, porque o Senhor Jesus, Ele ressuscitou, irmãos, a nossa pregação ela é poderosa, a pregação das Escrituras, ela é frutífera, ela gera vida. O Espírito Santo de Deus utiliza como flecha no nosso coração, e no coração de tantos, para se render aos pés do Senhor. O nosso testemunho, por essa razão, irmãos, acerca deste fato, é um testemunho verdadeiro, que tem atravessado séculos, e por isso hoje estamos aqui, porque o Senhor Jesus ressuscitou. Os que dormem nele, desde que mundo é mundo, haverão de ressuscitar, assim como Ele ressuscitou, para a vida eterna. E isto muito nos alegra, porque grande será o exército do povo dele, de pé naquele dia. Ele garante para nós, irmãos, verdadeira e plena alegria nesta vida e na vindoura, porque mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, se o Senhor Jesus estiver conosco no caminho, tem paz, tem esperança, tem alegria, tem visualização da vida eterna diante de nós. Observe, irmãos, que para concluir, já chamo o louvor para cá para a gente cantar com a igreja. Não deixemos, irmãos, que a ansiedade do que virá, seja em que área for, obscureça a sensibilidade, a nossa percepção de ouvir aquilo que o Senhor, Ele fala por meio da sua palavra ao nosso coração. Será, irmãos, que o nosso coração nesta noite está
ardendo, assim como esses discípulos disseram no verso 32. Pois eles disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Teu coração, irmãos, arde? Ou ele está quase morto dentro de uma geladeira, hipoteticamente aqui? Será que o nosso coração arde, irmãos, quando chega a hora de dar adoração a Deus? Será que o nosso coração, irmãos, arde quando nós abrimos a nossa Bíblia em casa e lemos o texto sagrado e podemos perceber que o cuidado do Senhor está naquele dia, naquele momento, falando conosco de forma clara? Será que o nosso coração, irmãos, pula de alegria e de ardor quando nós cantamos ao Senhor? Não estou falando de afinação, não. Será que o nosso coração, irmãos, arde quando nós pensamos que um dia nós vamos envelhecer e vamos partir desta terra? Ou até que nem envelheça, porque o Senhor é quem é soberano sobre a vida. E eu tenho dito aqui, quem sabe a gente não chega nem em casa, porque a vida pertence a Ele. Mas será que nos arde a convicção de que eu não estou nem aí se eu morrer? Porque se eu morrer, eu não quero ir agora não. Eu quero ver os meninos crescer, continuar ainda com a minha amada esposa uns dias ainda, os cabelos ficar mais brancos um pouquinho, o resto se acabar, um pouquinho mais para frente, pregar ainda algumas vezes, ir para o sertão mais outras vezes. A gente fica pensando nessas coisas. Mas se o Senhor disser: ei, tá bom, vem, nosso coração, irmão, tem que arder de convicção e de certeza. Para onde nós vamos? Para onde é que eu vou? Para onde você vai? E não é por terror, irmãos, não. É por convicção de que há uma esperança em Cristo Jesus, de que ao partirmos daqui, nós estaremos nos braços do Eterno. Observe, irmãos, Jesus nos convida, irmãos, neste encontro de hoje aqui, a deixarmos de ler as notícias vencidas, de ler as notícias do jornal amarelado da sexta-feira, de nos deixar de estar agarrados com álbum de fotos trágicas do nosso passado. Ele nos convida a virar a página, a dizer: olha, eu tenho novas notícias para você, eu venci. Vamos perceber, irmãos, os novos atos de Jesus que Ele está introduzindo na nossa história, trazendo, irmãos, novas notícias, novidades de vida. Vamos, irmãos, ressintonizar, queridos, a nossa alma com os novos atos e ações de um Deus soberano, que intervém na nossa história de forma muito categórica, porque Ele nos ama. E porque o seu amor é tão grandioso, Ele preparou um plano perfeito, extraordinário. Seu filho foi à cruz, pagou por mim. É fato. Está consumado, assim como Ele mesmo disse. As pessoas, irmãos, mais felizes, sabe quem são? São aquelas que a cada dia atualizam a sua fé diante do Senhor. Senhor, está difícil, estou enfrentando algo terrível. Falta, Senhor, paz, falta segurança. Senhor, é uma luta tão grande, eu tenho enfrentado, eu tenho feito de tudo que eu posso. Mas eu creio que o meu Redentor vive e que a seu tempo Ele a abençoará. A seu tempo, na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, haverá de intervir. E muitas dessas circunstâncias, irmãos, o Senhor permite para nos preservar, para nos trazer para perto, para dizer: você vai sofrer um pouco para que você
me conheça mais. Eu quero que você ore mais e me busque mais. E se eu deixar tudo favorável demais para você, está tudo maravilhoso, você pode se esquecer de mim. Então eu vou puxar aqui, eu vou colocar aqui uma tarefa mais difícil, na dose certa, porque eu lhe quero perto, eu quero preservar a sua alma. Precisamos ter este olhar, irmãos, e que isto é bondade de Deus. Bondade de Deus se estabelece assim também. Nossa oração, irmãos, é que o Senhor retire o embotamento, a insensibilidade do nosso coração, dos nossos olhos, e que possamos ver, ó Deus, irmãos, uma história onde Deus, Ele adentrou, assim como Ele adentrou naquela caminhada com Cleópas e seu companheiro. Onde está ancorada, irmãos, a nossa esperança? Todos nós precisamos, irmãos, sermos nutridos pela esperança, para que nós possamos, na nossa caminhada, desfrutar de alegria, de uma confiança em ânimo pelo próprio Cristo, pelas mãos dele. Quem espera em Deus, irmãos, alcançará consolo e conforto no coração. Devemos então, irmãos, aprender a esperar em Deus, mesmo que a realidade mostre que não há esperança alguma. O Senhor é um Deus que muda situações e faz renascer a esperança, mesmo quando não há a existência dela. Assim, meus irmãos, nós esperamos mesmo que seja contra a esperança visível. O Senhor Jesus é a nossa esperança. Ele é a nossa esperança. E enquanto o grande dia não chegar, que nós tenhamos os nossos corações transformados como aqueles discípulos que se encontraram com Jesus vivo e ressurreto no caminho para Emaús. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e que a nossa esperança esteja firmada em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Fique de pé neste momento, vamos cantar ao Senhor.